Essa ministração está dentro no meu coração já faz alguns dias. E eu até comentei numa célula sobre ela, mas... E eu orando, Senhor, e esse é o dia que o Senhor preparou para a gente estar ministrando sobre ela. E essa palavra, irmãos, estou tentando pôr aqui para vocês. Alguém tem que ajudar lá. Essa palavra é uma palavra que age no meu coração, porque eu amo esse assunto. E também é um assunto, obrigada, é um assunto que mexe muito comigo. E é um pouco sobre missões, sim. Porque eu acredito que a igreja, ela não pode ficar só dentro das quatro paredes, né, de um templo. Ela tem que sair e evangelizar, pregar o evangelho. Nós vamos ler, se você quiser abrir já, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Mas enquanto você abre, eu quero te informar a respeito do contexto histórico e cultural dessas cartas, tá? Das cartas aos Coríntios. Paulo escreve essas cartas aos cristãos que viviam em Corinto. E Corinto era uma metrópole, uma grande metrópole, era uma cidade onde as pessoas vinham fazer seus negócios, muitas pessoas vinham a Corinto para ganhar a vida, começar a vida, vinham de todas as regiões para crescer economicamente, para tentarem uma vida melhor. Era como se fosse uma grande São Paulo, né, nos nossos tempos atrás, porque agora já, né, mas antigamente o pessoal ia para São Paulo para começar a vida. Corinto era mais ou menos isso, era um centro de novas tentativas. Só que, claro, que essas pessoas vinham e traziam consigo a sua cultura, da onde elas vinham, as suas próprias crenças, os seus próprios costumes. E então virou aquela salada mista em Corinto, de tudo isso. E além de ser uma cidade de muita oportunidade, se tornou uma cidade de muita promiscuidade. Porque ali, né, vinha toda a gama de cultura, de pensamentos, de má conduta. A cidade de Corinto era tão mal conhecida pela conduta, que quando alguém queria ofender a moral de uma outra pessoa, ela dizia, fulano está corintizando. Era um xingamento da época. Os corintianos não tem nada a ver com vocês, tá? É corintizando, é de 1ª e 2ª Coríntios. E era também em Corinto que havia o templo da deusa Afrodite, onde as mulheres raspavam as suas cabeças, as sacerdotisas, iam adorar essa deusa, se prostituíam por essa deusa. Por isso que na carta de Paulo, principalmente no capítulo 11, Paulo vai enfatizar sobre a necessidade do cabelo, né? Ele começa dizendo que a mulher precisa usar o véu. Existe até umas denominações que a mulher não pode entrar se não usar o véu. Mas aí, olha como que é a questão de nós não entendermos o conceito, o contexto histórico e cultural. Por quê? Porque naquela época as mulheres faziam isso, raspavam a cabeça, se tornavam sacerdotisas, iam adorar essa deusa e ainda se prostituíam. E aí, mas Paulo continua dizendo que o véu da mulher é o cabelo. Por causa disso. Por causa desse contexto, do que havia ali, desse contexto, desse aspecto cultural. Foi nesse lugar que, por média, num período de 18 meses, Paulo, Priscila e Áquila inseriram a igreja de Corinto. Né? E foi naquela cidade, e foi de forma formidável que eles fizeram isso. Mas agora imagine essa igreja. As pessoas chegando com todos esses costumes, com todas essas culturas, cheios de mania, cheios de dogmas, cheios de crença. Vinha tudo para a igreja. E por isso, quando a gente lê as cartas aos Coríntios, a gente percebe que era uma igreja muito difícil. Porque Paulo é bem enfático nessas cartas. E ele começa a dizer o que pode e o que não pode. Você pode ver que 1 Coríntios é muito assim. Isso pode, isso não pode, faça aquilo, não faça aquilo. São coisas muito pontuais. Porque ele queria tratar o dia a dia da igreja. Ele queria cuidar, ele estava lidando com pessoas de muita promiscuidade, de muita diversidade cultural. Então ele precisava fazer isso.
Então, Paulo, Priscila e Áquila lutaram pela pureza da igreja. Lutaram para que aquelas misturas não seduzissem a igreja. E quando eu olho para a igreja de Corinto, e eu olho para a igreja contemporânea de hoje, eu não vejo muita diferença. Infelizmente, eu não vejo, porque nós também estamos envolvidos numa gama de bandeiras, numa gama de situações, de crenças, de apelos e de ideologias. Não é verdade, irmãos? Nós estamos nesse mundo. Mas é para essa igreja em Corinto que Paulo vai escrever algo que atravessa os séculos. E serve para mim e para você, a igreja de hoje. Porque nós passamos pela mesma coisa. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. Diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. A palavra grego para carta é epistelos, epistelo. Por isso, daí da onde vem a palavra epístolas, tá? Então, carta é epistelo nesse caso aqui. Irmãos, eu já vou começar a ser direta. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que eu e você somos epistelos de Deus. Somos cartas de Deus. Você é aquele que envia a mensagem. O epistelo é aquele que envia a mensagem. E essa mensagem instrui, aponta para algo. Instrui, aponta para algo. A palavra epistelo no grego fala de alguém que carrega uma mensagem tão poderosa, que ela deve ser repartida de forma fidedigna, legítima, sem titubear. Ela tem que ser essa mensagem. Irmãos, a mensagem que nós carregamos não é uma mensagem que representa a nossa denominação. Não é. Não é uma mensagem que representa dogmas ou doutrinas. Mas é a mensagem que eu e você carregamos. É o próprio Cristo habitado em nós. A mensagem que nós carregamos é o próprio Cristo habitado em nós. Você e eu somos epistelos para essa geração. E nós temos uma mensagem tão profunda, tão poderosa, tão verdadeira, que ela tem que impactar a nossa geração, aonde quer que o Senhor nos coloca. Irmãos, Paulo diz que essa mensagem, chamada você é a carta, você é o epistelo, ela é conhecida e lida por todos os homens. Vira para quem está do teu lado e fala: você é um epistelo de Deus. Agora você vai virar para ele: tem gente que está te lendo. Irmãos, nós somos lidos por todos os homens. E o verbo conhecer aqui é muito interessante. No grego é a mesma coisa que nossa tradução, mas é tão difícil que eu não consegui nem pegar o nome do conhecer em grego. Que significa, na verdade, a mensagem que eu e você temos, ela deve ser erguida sobre todas as outras mensagens que esse mundo faz. Ela tem que ser erguida diante de todas as mensagens dessa geração. Ou seja, a mensagem que nós carregamos, Cristo Jesus, tem que ser gritada acima da mensagem do aborto, acima da mensagem o corpo é meu, eu faço o que eu quero, acima das mensagens ideológicas que esse mundo tem jogado. Essa mensagem tem que estar acima. Ser o epistelo de Deus é declarar essa mensagem acima das outras. A nossa mensagem, ela tem que ser mais alta, ela tem que ser mais poderosa do que contra qualquer sofisma, contra qualquer ideologia. Que essa geração tem e vai ter muito mais, gente. Se a gente acha que a coisa está feia, vai piorar muito. A coisa não vai melhorar. E nós precisamos continuar sendo o epistelo de Deus. E Paulo olha para nós e fala: você é uma carta.
Você é um epistelo. Você carrega Cristo. Cristo está cravado em você. E é isso que você tem que proclamar. Essa proclamação tem que ser mais alta do que qualquer mensagem. Irmãos, Deus depositou em você uma mensagem que precisa afetar a sua geração. E aquele que abraça essa mensagem, que proclama essa mensagem, que recebe essa mensagem, sai da condenação para o reino do Filho do seu amor. E aí eu comecei a pesquisar epistelos que passaram pela história. Pessoas que passaram pela história e deixaram um legado. E eu vou falar de 3 bem rapidamente. John Huss. Você que gosta de história, de teologia. John Huss. Ele viveu 1369 a 1415. Ou seja, ele era um reformador tcheco no século XIV. E ele é um precursor da reforma protestante. Nasceu em Boêmia, a atual República Tcheca. Ele foi um sacerdote católico, um padre, teólogo e professor de universidade. O cara era entendido. O cara estudava. E ele foi inspirado por John Wycliffe. John Wycliffe foi o primeiro tradutor da Bíblia em inglês. E eles começaram a ter acesso às escrituras de uma forma mais fácil, porque o grego e hebraico, irmão, é difícil. Hoje, na nossa aula de novos membros, eu trouxe a Bíblia hebraica e grega para eles verem. É difícil. E quando ela é traduzida para a nossa língua, se perde muita coisa, mas a gente entende melhor. Então, ele se inspira em John Wycliffe, que já estava lutando pela palavra de Deus. E aí, John Huss começa a criticar a corrupção entre o clero. Lembra que o clero dominava? Ele começa a defender a necessidade de uma igreja mais santa, mais simples, que se baseava nas escrituras. Fala, tem coisa errada. Nós estamos fazendo errado, a gente tem que arrumar isso. E essa mensagem ergueu tanto, as pessoas ficaram tão interessadas, mas também aí atraiu a oposição da Igreja Católica. E em 1415, ele é convocado no Concílio de Constança, para defender a sua ideia. Lá, ele é preso, ele é considerado herege e é sentenciado à morte. E no dia 6 de julho de 1415, ele é levado para uma fogueira, abastecida por Bíblias, exemplares da Bíblia, no inglês, em outras, a não ser na língua original, no latim, que era o que eles usavam. E aí ele então, naquela fogueira, antes de morrer, ele levantou os olhos e disse, pode matar o ganso, porque Huss é ganso em tcheco. Eles podem 100 anos, Deus levantará o cisne, a qual vocês não matarão. Irmãos, 103 anos exatos, Martim Lutero estava pregando as 95 teses na abadia de Westminster. Um epistelo de Deus, mesmo morto, deixa um legado. Deixa um legado para as suas futuras gerações. John Huss morreu, ele olhou para o céu e disse, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E morreu cantando e adorando ao Senhor. George Miller, mais conhecido, nasceu em 27 de setembro de 1805, na Alemanha, e morreu em 1898, em Bristol, na Inglaterra. Ele foi um grande evangelista cristão. Antes de ser cristão, ele era muito rebelde, desonesto na sua juventude. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se torna de fato um epistelo. Ele é transformado, e ele então começa a trabalhar com órfãos lá na Inglaterra. E ele fundou muitos e muitos orfanatos, irmãos, muitos. Ele educou mais de 10 mil crianças ao longo da sua vida. É muita criança. 10 mil. E George Miller não pedia dinheiro para ninguém. Ele não pedia para a sociedade, ele não pedia. Ele vivia na dependência de Deus, orando, buscando ao Senhor. E diz que, certa ocasião, as crianças viram que não tinha comida. E George reuniu todas as crianças na mesa
E eles oraram: Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que virá. Quando eles acabaram de orar, a campainha tocou, era o leiteiro, que tinha acabado de quebrar o carrinho. E aí ele falou: eu vou doar o leite, porque senão vai estragar, vai azedar, não vai dar tempo de eu levar antes de estragar. E doa todo o leite para ele. Quando eles acabam de entrar, a campainha toca, era o padeiro. Eu vim trazer pão, porque hoje deu uma passadinha e os fregueses não estão querendo. Então nós trouxemos para as crianças. Esse foi George Mueller. Ele viveu na dependência do Senhor. E ele nos ensina a fazer isso. O legado dele continua vivo. Ele pregou até os 90 anos ainda, fazendo missão. E através da sua influência na educação, na assistência social, muitos orfanatos foram criados. Mas por último, Richard Wurmbrand. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí, né? Richard Wurmbrand. Gente, esse foi um pastor luterano romeno. Ele é fundador da missão Voz dos Mártires, conhecida por apoiar os cristãos perseguidos no mundo. Richard é lembrado com a sua fé inabalável. Ele viveu na época da perseguição do regime comunista na Romênia. E ele falou: eu não vou parar de pregar o evangelho. E ele foi pregando o evangelho mesmo clandestinamente, porque era proibido naquele país. Ele é preso e fica preso por 14 anos. Sofre as piores torturas que você possa imaginar. Ele ficou 3 anos numa solitária, sem ver a luz do sol, durante 3 anos. E sabe o que ele fazia? Ele pregava sermões para ele mesmo, para não se esquecer da palavra. E ele conta que ele sofreu muitos açoites, muitas torturas. E um episódio que ele fala é que certa vez ele viu um jovem ser torturado até a morte por não denunciar os seus amigos cristãos. Porque quando eles batiam neles, os soldados batiam e falavam assim: o seu Deus não é tão amoroso, o seu Deus não é um Deus de amor, então ore por nós. Richard, mesmo apanhando, orava por aqueles homens. Ele olhava para aqueles homens e orava por eles, naquele momento. E ele viu muitos dos seus amigos morrendo. E diz que uma certa vez, ele estava sendo espancado, e ele orando pelo soldado que batia nele. E quando ele olhava com aquele olhar de amor e de graça, um soldado falava: para de me olhar assim. E ele continuou orando e apanhando e apanhando. E muitos assim se converteram a Cristo Jesus, através da oração. Edward nos ensina que há poder no perdão, há poder no amor de Deus, mesmo em meio a uma tortura. Ele foi liberto, se exilou no Ocidente e dedicou a sua vida depois a denunciar as perseguições dos países e regimes totalitários. Em 1967, ele funda a Fundação Voz dos Mártires. E ele escreveu um livro que, se você puder, leia: Torturados por Amor a Cristo. E ali ele conta a história dele. E o seu legado continua inspirando vidas e mais vidas. E eu poderia aqui contar a história de muitos e muitos outros homens e mulheres que foram de fato epistelos de Deus. Aí você está falando: esse negócio aí é só para esse pessoal, para nós não. Irmãos, eu e você somos como esses homens. Nós carregamos a mesma mensagem. Nós carregamos Cristo habitado em nós. E é nós que precisamos tomar a decisão de fazermos isso, de levarmos o evangelho a toda criatura. Como esses homens, olhando para esses homens, nós vemos 3 características de um epistelo de Deus. E é isso que eu quero destrinchar agora, rapidamente, com vocês. Quais são as características de um epistelo de Deus? Se segura aí no seu banco. Primeiro, possuir uma causa. Coloca a mão no teu coração. Para ser um epistelo de Deus, repete comigo. Para ser um epistelo de Deus, eu preciso possuir uma causa. Causa no grego é ergon. Ergon, e significa aquilo com que nós estamos comprometidos, envolvidos
ocupados. Aquilo pelo qual empenhando a nossa vida, nossos dons naturais, espirituais, as nossas forças, o nosso dinheiro, a gente empenha tudo. Isso é ergon, isso é causa. Todo epistelo de Deus precisa ser consumido por uma causa. E qual é a sua causa? O que consome o seu coração? Aonde você olha e fala, não, é ali que eu quero trabalhar. Irmãos, pense que você está no teu velório, mas você está no caixão. O que vão dizer sobre você? Você já pensou nisso? Vão olhar para o teu caixão e vão dizer, uau, essa mulher foi uma mulher fitness. Uau, esse rapaz foi um influenciador digital. Uau, esse homem era um grande empresário. Ou vão olhar para o seu caixão e vão dizer, por causa dele, por causa dela, eu amei Jesus. Por causa dela, por causa dele, por causa da conduta, do testemunho desse homem, dessa mulher, eu fui atraído para o Filho de Deus, aleluia. O que vai ser dito diante do seu caixão, meu irmão? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Qual é a causa que está nos consumindo? É orar pelos perdidos? É enviar para missões, recursos financeiros? É ir para o teu bairro, distribuir panfleto? É orar com órfãos? Qual a causa te consome, irmão? A causa nossa não é a minha causa é ir todo domingo sentar no banco da igreja e ouvir a palavra. Não! Essa não pode ser a nossa causa. Essa é consequência. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir ao Senhor. Mas isso tem que mexer com a gente, tem que chacoalhar a gente. E a causa diz respeito àquilo que você decide investir tempo, se empenhar. Só que para mim descobrir a minha causa, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter tempo devocional. Eu preciso orar, eu preciso buscar, Senhor, qual a causa que o Senhor tem para a minha vida, para que o Senhor me chamou neste mundo. Após a primeira multiplicação dos pães e peixes, os discípulos chegaram para Jesus, em João 6, e fizeram essa pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Obras aqui é ergon. É como eles estivessem dizendo assim, qual a causa de Deus? O que Deus está interessado em fazer nessa terra? O que Ele quer fazer? E aí Jesus responde, a obra de Deus, o ergon de Deus é esta, que vocês creiam naquele a que Ele enviou. Irmãos, ou seja, todas as nossas causas precisam estar submissas à vontade de Deus, precisam estar submissas em apresentar Jesus para alguém. Seja por meio de um prato de comida, seja por meio de um abraço, seja por meio de uma palavra, eu preciso apresentar Jesus. Essa é a obra de Deus, é isso que Deus quer. Seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja para os teus vizinhos, seja como estudante, seja como assalariado, seja onde Deus te colocar, meu irmão. Você precisa ser um epistelo de Deus ali naquele lugar. Porque onde você foi plantado, você precisa ter uma causa. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor tem uma causa para a tua vida, meu irmão. Nessa geração, nesse tempo, aqueles homens foram no tempo deles. Outros já se foram. Nós temos exemplos de epistelos de Deus no nosso meio. O pastor Kim foi um epistelo de Deus, mas já foi o tempo dele. A irmã, como chama a presbítera que faleceu? A dona Jacira, ela era um epistelo de Deus. E ela fez a parte dela, ela entendeu a causa, o ergon dela nesse mundo. Mas o Senhor já recolheu, então cabe a mim e a você continuarmos essa missão. O que deve te consumir é fazer com que Cristo seja conhecido, irmão. Cristo precisa ser conhecido. O Lucas contou esse testemunho, mas eu amo. Os irmãos estavam distribuindo Novos Testamentos lá no Ribeirinho, na Amazônia, no Rio Solimões.
E quando eles estavam indo embora, já veio uma barquinha, 2 menininhos remando. Espera, tio, espera, tio. Eles pararam a barcaça. Aqueles menininhos já estavam com o Novo Testamento na mão. Eles não entenderam, porque acharam que eles iam buscar o Novo Testamento, a Bíblia. Mas não, eles já tinham. E um menininho olhou para aquele homem e falou: tio, eu quero pedir um favor. Ele falou: o que foi? Escreve seu nome nesse livro, porque eu nunca ganhei um presente. E eu não quero me esquecer nunca mais quem me deu o primeiro dele. Outra coisa, tio, minha avó faz aniversário amanhã, ela também nunca ganhou um presente. O senhor não dá uma Bíblia para ela? Escreve o seu nome. Irmãos, tem gente no Brasil que ainda não conhece Jesus, que ainda não ouviu falar de Jesus. E não é muito longe, talvez no seu bairro tenha alguém que ainda não ouviu falar sobre Jesus de fato. Mas a segunda característica de um epistelo de Deus: ter compaixão. Põe a mão no teu coração e repete comigo. Para ser um epistelo de Deus, eu preciso ter compaixão. Agora vocês vão entender a palavra compaixão. Compaixão, no grego, a original traduzida, significa ser movido nas entranhas. Ser movidos nas entranhas, eu vou explicar. Para um povo ocidental, e nós somos ocidentais, a sede das nossas afeições, dos nossos sentimentos é o coração. A gente diz assim: ai, meu coração está apertado, ai, eu estou com saudade, então estou sentindo uma dor no peito, ou meu coração hoje está angustiado, não é assim? Mas para um oriental, e os judeus são orientais, Jesus era oriental, a sede das afeições dele é o ventre, as entranhas. Por que quando você vê, por exemplo, um oriental, eles fazem isso? Eles põem a mão e fazem a reverência. Isso é respeito, isso é dedicar amor, isso é compaixão. Ou seja, é ser movido nas entranhas. Ou seja, irmãos, ter compaixão é ser movido nos lugares de afeto. Compaixão é tomar sobre si a dor que não é tua. Compaixão é pegar essa dor que não te pertence, passar para você, solucionar, e você não tem benefício nenhum com isso. Você não ganha nada com isso. Isso é ter compaixão. Ter compaixão é ouvir o grito de socorro do outro, é acudir o outro, é trazer esse grito para você como se você estivesse fazendo esse grito. Isso é ter compaixão, isso é ser movido pelas entranhas. E compaixão é diferente de dó. Nós vimos há pouco tempo um terremoto na Turquia, não vimos? Pessoas que ficaram 100 horas debaixo soterrados. E inacreditavelmente, muitas crianças foram tiradas daquele lugar com vida. E quando eles chegaram, eles foram levar água, pão para aquelas crianças. E aquelas crianças diziam: não precisa. Um homem de branco vinha todo dia e nos trazia água. Irmãos, Deus está se movendo num país onde o evangelho não pode ser pregado, onde é contrabando. E Deus está agindo nesses lugares. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo compaixão ou está tendo dó? Ai, tadinho deles, a gente chora e não faz nada. E não faz nada, porque a dó, irmãos, acontece na alma. Ela só nos move emocionalmente. E nós estamos num momento da história, irmãos, que não dá para brincar. Escute isso. 120 mil pessoas morrem todos os dias sem ouvir falar de Jesus. A cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente na América Latina. O Brasil assumiu o 8º lugar em suicídios no mundo. Há 8.000 línguas na terra que não possui um versículo sequer traduzido. E se isso não te comove, se isto não te angustia, não te tira o sono, não te dá tranquilidade, há de rever o seu cristianismo. Há de rever o cristianismo que você professa. Porque se isso não nos comove, tem coisa errada.
Tem coisa errada. Tem coisas que eu podia dizer aqui, mas não vou dizer porque tem crianças menores de 12 anos. E eu não vou dizer de coisas que missionários passam lá fora. Pregaram o evangelho e não negam Jesus. Richard Foster disse assim no seu livro Oração, o Refúgio da Alma. Hoje o coração de Deus é uma ferida aberta de amor. Ele se aflige pelos nossos afastamentos e preocupações. Se lamenta por não nos aproximarmos dele. Sofre porque nós nos esquecemos dele. Chora por nossa obsessão pela abundância e anseia pela nossa presença. O coração de Deus é uma ferida aberta, porque Ele vê as pessoas sofrendo, Ele se compadece, Ele ouve o grito. Irmãos, e nós precisamos ser encharcados dessa compaixão e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para aplacar a dor do teu coração? Outra coisa muito interessante, a palavra compaixão no original é a mesma palavra para baço. Baço é um órgão de 150 gramas localizado na nossa cavidade abdominal. E esse órgão, ele tem uma função imunológica. Ele nos protege das infecções, ele produz anticorpos, e esses anticorpos para combater as nossas infecções. Durante toda a vida, esse é o processo de um baço. E apesar de ser um órgão muito importante, talvez você conheça alguém que não tem o baço. E mesmo assim vive sem o baço, certo? Mas não é ocasional que a palavra compaixão e baço sejam a mesma no original. Porque o que tem acontecido, irmãos, é que a semelhança de alguém que não tem o baço fica muito mais suscetíveis às infecções. Assim também é uma igreja, o corpo de Cristo, que não se compadece com os outros, não ama os outros, não tem compaixão, não tem ação e vive um cristianismo meia boca. A diferença entre se compadecer e ter dó é uma só: ação. A compaixão nós agimos, a dó não. Você chora, mas não faz nada. Mas não faz nada. Irmãos, nenhum de nós nascemos com compaixão. Isso é fruto e dom do Espírito Santo de Deus. Na cultura oriental, quando um tecido vai ser mudado de cor, eles pegam um tonel, colocam a cor desejada, pegam um tecido e colocam o tecido e mergulham esse tecido. Já viu isso na internet? Você coloca o tecido. Aí ele tira, ele cheira, ele toca. Ah, ainda não pegou direito. E ele joga de novo e vai. Esse movimento tem o nome chamado de batizar o tecido. Irmãos, eu e vocês precisamos ser batizados nas compaixões que há em Cristo Jesus. A gente precisa ser batizado, ou a gente vai viver um cristianismo superficial. A gente vai viver uma coisa sem prática, um evangelho. E um evangelho sem prática, irmão, sem praticidade, sem a praxis, né? Como a gente estuda na teologia, não é bíblico. Nós precisamos ter compaixão. E a última característica para a gente encerrar: serão testemunhas. Coloca a mão no teu coração para você entender certinho os pontos. Para mim ser um epistelo de Deus, eu preciso ser testemunha. Atos 1, versículo 8, tão conhecido esse versículo, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser testemunha está ligado, é inseparável do fato de nós termos uma experiência com o Espírito Santo, certo? Todos aqui já aceitaram Jesus? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, é isso que acontece em nós. E aí Ele vem nos habilitar. Ele nos habilita. Ou seja, todo mundo aqui é testemunha já.
Isso é fato. Para ser testemunha, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu fui selado. Mas, a palavra testemunho vem do grego martus, que dá origem à palavra Marte, que quando traduzida a palavra é testemunho, certo? Então, você entendeu? Marto, mártire, da onde vem a palavra testemunho. Mas martus, no original, significa, no grego, é alguém que experimentou algo tão profundo que está pronto para sofrer morte violenta por aquilo que acredita. Esquece, Juliane, esquece, pastora, esquece negócio de testemunho, negócio muito pesado, não vou morrer por causa disso, não, esquece, não. Irmãos, mesmo que nós não tenhamos o privilégio, a honra de morrermos como mártires pelo Evangelho, porque eu falo que isso é uma honra, nós precisamos desenvolver a mentalidade do martírio. Nós precisamos, porque nós servimos um cordeiro que foi imolado, um rei que foi crucificado. Mas esse mesmo rei disse assim para nós, Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Para nós isso pode ser pesado, mas o Evangelho é esse, meu irmão. Não tem outro. Eu sei que hoje é um dia de pregação que você não ouve, você ouve até os barulhinhos do ventilador, né? Por quê? Porque para nós é muito bom quando a gente ora ou a gente prega e você recebe a palavra, você vai ter bênção essa semana, Deus está contigo, Deus está presente, você vai ser vitorioso e pá, não é bom? Mas não é essa a mensagem do Evangelho. Não é só essa a mensagem. A mensagem ele é: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Não tem como escapar disso. Todo epistelo de Deus precisa entender que nós somos amadurecidos para morrer. Esse é o nosso fim. E sabe como é que você e eu somos maturados nessa consciência do testemunho? Abraçando as pequenas mortes todos os dias. Eu não estou falando da morte literal. Isso, muitos missionários morrem sim. Mas nós precisamos abraçar algumas mortes. É quando Deus fala assim para você: me dá teu projeto. Me dá seu sonho. Me dá seu tempo. Me dá seu lazer. Me dá seu recurso. Me dá seus bens. Faça alguma coisa por mim. E eu estudando isso, irmãos, para mim, hoje, servir a Cristo é dar todo o meu tempo. É dar todo o meu lazer. É dar tudo para Ele. E o que você está fazendo? Cada vez que você diz sim para um pedido do Senhor, nós estamos nos caminhando num tempo de renúncia, de entrega. Nós estamos dando testemunho. Nós estamos gerando testemunho. E um momento, quando nós formos, nós vamos poder dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a tua vitória? Eu venci, estou com Cristo, aleluia. É isso, meu irmão. Irmão, você é um epistelo de Deus para essa geração. Você não precisa produzir a mensagem, porque a mensagem é Cristo, que habita em você. Nada mais. Essa é a mensagem que eu e você carregamos. É uma mensagem teocêntrica. É uma mensagem cristocentrada. É Cristo. A mensagem é Cristo. E essa mensagem precisa ser gritada mais alto do que qualquer mensagem dessa geração. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, nos amadureça na nossa causa. Nos mostre a nossa causa, o nosso ergon. Que nós sejamos batizados na sua compaixão, nas compaixões de Cristo, para formarmos uma mentalidade de testemunho.
E para encerrar, eu quero contar um testemunho vivido por nós. Eu não vou me lembrar o ano, mas 2013, 14, por aí. Nós saímos fazendo o trabalho dos Gideões, que era a nossa causa, era o nosso ergon. Nós amávamos e até hoje amamos fazer isso. Hoje eu não posso mais, como pastora. Mas nós começamos a fazer treinamentos, falar com as mulheres, treinamento dos Gideões. Começamos na sexta. E domingo, aí nós estávamos a caminho de Bauru. Não, saindo de Bauru, nós estávamos indo para São José do Rio Preto, se eu não me engano. Isso. E no caminho, nós ouvimos um barulho no carro. Nós estávamos com uma caminhonete naquela época. O Lucas ouviu um barulho e falou, nossa. Só que era noite, era uma estrada perigosa. O Lucas falou, vamos até onde der. E nós fomos. Quando nós avistamos Novo Horizonte, falou, vamos parar, vamos abastecer, vamos ver se aconteceu alguma coisa, tomar água no banheiro, tá. Quando o Lucas parou a caminhonete no posto e saiu, o pneu estava... O pneu ele murchou na hora, totalmente. Todo mundo falou, meu Deus, né? Olha só. E era um sábado à noite. Aí o Lucas perguntou, onde tem borracheiro? Ah, borracheiro, Novo Horizonte, sábado à noite. O senhor não vai encontrar, não. E aí o Lucas foi até a conveniência e tinha um rapaz lá e estava pegando um monte de caixa de cerveja. E o Lucas pegou e falou, o senhor sabe onde tem um borracheiro? Ah, eu sei e tal, mas eu não sei se ele pode atender o senhor. Vamos lá, eu vou com o senhor. E ele olhou e falou, não, mas minha família está no carro e tal. Ele falou, então vamos encher o pneu, nós vamos... Não, primeiro ele levou o Lucas lá, né, bem? Ele pôs o Lucas no carro dele, foram até lá, e o Lucas disse que era garrafa de cerveja para um lado, garrafa de cerveja para o outro, e aquela bagunça, e passa sinal vermelho. E disse que quando chegaram lá, e chamaram o borracheiro, ele saiu cheirando sabonete, tinha acabado de tomar banho. Falou, não vou pegar isso agora não é? 1h10, estou cansado, acabei de tomar banho. E aí o Lucas virou para ele e falou assim, por favor, minha família está no carro, nós estamos fazendo a obra de Deus. E Deus vai te recompensar tremendamente. Além de eu te pagar, Deus vai te abençoar muito. Ah, o senhor é crente? Pô, eu também sou da Assembleia. Ele falou, vai lá buscar. Enche o pneu e vem. Nisso, ele voltou com esses rapazes de cerveja para um lado, cerveja para o outro, e os caras bêbados e vai. Chegou lá, o Lucas pegou, encheu, colocou a gente no carro. E eles vieram atrás com a gente. Foi guiando, na frente, foi guiando a gente com outro carro. Chegamos lá. O senhor foi arrumar o pneu. Imediatamente o Lucas foi, pegou uma Bíblia, 2 Bíblias e entregou para os 2 rapazes. Irmãos, os 2 rapazes ficaram branco quando receberam o Novo Testamento. Sabe quando a pessoa leva um susto e fica branco, a boca chega a roxear? Os 2 ficaram assim. Nossa, melhor presente que a gente pode ganhar. Muito obrigado, mãe, muito obrigado. E foram embora. Quando eles saíram, o borracheiro falou, vocês conhecem esses rapazes? O Lucas falou, não, mas aconteceu isso, e eles nos trouxeram. Falei, irmão, vocês estavam correndo risco de vida. Esses 2 são os maiores bandidos traficantes da nossa cidade. Estavam presos até esses dias, foram soltos essa semana. Vocês correram risco de vida. E quando a gente entregou o Novo Testamento, ele não teve coragem de fazer, talvez o que ele queria, sequestrar a família, roubar a caminhonete. Ele podia fazer qualquer coisa. Porque eu disse isso. Nós temos um ergon. Servir ao meu Deus, aonde eu estiver, aonde Ele me levar. E esse Deus é o Deus que te protege, é o Deus que te livra, é o Deus que quer te levar para levar a mensagem de Cristo onde Ele te enviar, qualquer lugar que Ele te enviar, até para bandido, prisioneiros, qualquer um. Deus quer fazer de você testemunha viva, mas para isso você precisa saber a sua causa, o seu ergão e ter compaixão. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu queria só que a Andresa fizesse um fundinho ali para mim. Qual é a sua causa? Muitas pessoas não sabem qual é a causa e ficam se perguntando. E ficam perguntando qual é a minha causa. Ore ao Senhor, peça para Ele te revelar qual é o seu ergon. Peça para Ele te batizar nas compaixões. E que você possa ser testemunho. Talvez
O seu ergon está na sua casa. Uma mãe e um pai que ainda não são cristãos. Pessoas no vício. E Deus quer te usar lá também. Mas Deus também quer nos enviar às missões. Seja missão na nossa cidade. Seja missão em Santo Albertinho. Seja missão no nosso estado, através dos nossos recursos. Aonde for. Ah, pastor, eu não tenho nenhuma causa. Ore e busque. Talvez é orar por um país que está sendo perseguido. Talvez você ainda não saiba, mas peça e Ele vai te mostrar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque nós carregamos essa mensagem. Cristo Jesus habitado em nós. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos fez epistelos do Senhor. Cartas escritas não com mão, mas pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajude. Revela, Senhor, o nosso ergon. Revela, Senhor Jesus, a nossa causa para proclamarmos, anunciarmos o Teu nome, o nome todo-poderoso, o nome de Jesus. Pai, nos ajude a sabermos a nossa causa, seja ela aqui em Jales, seja ela no estado, seja ela no mundo afora. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos investir tempo, investir recursos, investir a nossa oração, a nossa intercessão. Nos ajude a reconhecermos o nosso ergon, Pai. Deus, e nos batiza nas compaixões contigo, Senhor. As compaixões do Senhor. Que nós possamos olhar para o outro e ser movidos nas nossas entranhas. Sermos compadecidos da dor, do grito de socorro do outro. Podemos ajudá-lo mesmo sem receber nada em troca, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos os seus epistelos, Pai. Nos ajude a sermos testemunhas vivas do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que aqui não há ninguém provavelmente que irá morrer como mártir, mas que todos os dias nós possamos morrer um pouco para este mundo, morrer um pouco para as paixões desse mundo, e possamos entregar tudo ao Senhor. Entregar as nossas vidas, entregar os nossos dons, entregar os nossos talentos, entregar os nossos recursos, entregar a nossa vida por completo. Nos ajude, Pai, porque muitos estão morrendo sem Te conhecer. Muitos ainda não ouviram a Tua palavra. Pai, eu como pastora só alcanço esse rebanho, essa cidade, mas a Tua palavra na boca dos meus irmãos pode alcançar muitas e muitos lugares deste lugar. Por isso ajude-nos, Senhor, a sermos testemunhas vivas do Senhor nessa geração, aonde o Senhor nos enviar. Que a luz que há em nós possa brilhar nas trevas deste mundo. E que a mensagem que nós trazemos possa ser proclamada mais alto que as mensagens desse mundo, Pai. Pai, comova o nosso coração. Que essa palavra não seja simplesmente no tocante da nossa alma, só nos dê dó, mas que ela mova o nosso interior, mova o nosso coração, as nossas entranhas, o nosso emocional, mas também o nosso intelectual. E que nós não vivamos, Senhor, um cristianismo raso, frio, mas que o nosso cristianismo seja prático, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, que o Senhor derrame dessa unção a cada um dos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.